Boa noite, irmãos, graça e paz. Com alegria que eu agradeço a liderança aqui da Igreja Anglicana pelo convite. Obrigado, Rafael, pastor Afonso. Obrigado mesmo. É uma alegria muito grande. Para quem não me conhece, meu nome é Erlan, sou batista, sou goiano, sou então conterrâneo do nosso pastor. Sou alguém muito feliz, né? Eu gosto de dizer que tem um sorriso no meu rosto sempre que estou com pessoas que amo, então está aqui mais um sorriso para poder compartilhar com vocês. Eu falo sobre cultura pop já há algum tempo, principalmente na internet, em alguns eventos, em podcasts. Eu participo junto com o Bibo do Bibotalk, né, um ministério online de teologia na internet. Falo sobre isso aqui desde 2018, estou na internet falando sobre a cultura pop, série, filme, livros, sobre elementos que são da cultura, que emergem da cultura e que têm pontos de entretenimento, pontos focados em diversão, tem algum tipo de reflexão proposta, mas também pontos muito pautados no mercado. Cultura pop tem elementos que precisam ser vendidos. Então, um filme, ele não tem personagens coadjuvantes porque eles são bonitinhos. Porque tem que ter um boneco para ser vendido. Tem que ter um bonequinho lá no McLanche Feliz para você comprar para o seu filho, porque é legal. Então, o novo Star Wars não é porque precisa completar a história da obra para ter uma ideia do que os Jedi precisam fazer parte na estrutura do planeta. Não. É só porque precisa vender mesmo mais um sabre de luz bonitinho. Cultura pop tem esse papel que subverte o papel da arte, que não é apenas a pela a ideia de construção de um ideal coletivo através das expressões artísticas que nós temos na humanidade, mas também é algo voltado ao mercado. Então, vamos deixar um ponto aqui estabelecido. Eu não sou testemunha da Netflix. Eu não estou aqui para convencer vocês a passar a assistir as 9 temporadas de The Office. Não estou aqui para isso. Não estou aqui para falar que Lost é a melhor série já feita de todos os tempos. Até porque seria mentira. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar sobre algo que as pessoas já fazem. As pessoas já consomem cultura pop. As pessoas já maratonam madrugada adentro séries. Já vão na pré-estreia ver o filme mais esperado do ano. O pessoal vai lá ver o filme do Homem-Aranha, vai ver o Vingadores Ultimato. O pessoal está vendo aí agora o quê? Duna. O pessoal dorme no cinema vendo Duna, né? Mas as pessoas já fazem isso. As pessoas já consomem cultura pop. Então, uma vez que já existe esse consumo, o que fazer com ela? O que fazer com aquilo que a gente já assiste? Essa é a proposta do que a gente vai conversar hoje. Eu tenho uma proposta de trazer um ponto só, um ponto positivo, um ponto em que a cultura pop acerta e um ponto em que a cultura pop erra e existe uma mensagem muito danosa, muito perigosa para nós. Foi a partir desse viés de produção cultural que eu proponho, desse diálogo que eu proponho entre tradições do cristianismo e a cultura pop, que a editora Thomas Nelson me convidou para escrever um livro sobre o tema. Eu aceitei, publiquei esse ano, Onde está Deus na cultura pop? E a partir dessa pesquisa que eu fiz, eu quero compartilhar com vocês alguns insights. Então eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês. Se tiver, eu falo abrir, mas muita gente está com o celular, está com o app. Eu mesmo, né? Eu fico com o celular aqui e a Bíblia do outro lado. Abram, por favor, na Epístola de João, a primeira epístola dele, capítulo 1, verso 7. Eu amo a primeira epístola de João. Capítulo 5 de João é assim, maravilhoso. Quero ler com vocês 1 João 1,7, vai ser um pilar que eu vou trazer aqui para o primeiro ponto, que é
onde a cultura acerta. 1 João 1,7. Eu vou ler aqui na minha Almeida, edição contemporânea. Eu gosto da Almeida, tá? O pessoal vai de NVI, NTLH, NVT. Almeidinha eu tenho um caso de amor. Porque quando eu me converti, minha mãe me deu uma Bíblia que ela tinha, uma Almeida Revista Atualizada, e eu li o dia inteiro, né? E eu não sabia na época, eu não fiz teologia na época, né? Com 13 anos, eu não fiz teologia, então eu não sabia que tinha traduções, que tinha versões diferentes. E aí, uma amiga minha tinha acabado de lançar uma NTLH nova, e eu fui ler e falei, isso aqui não é Bíblia, não. O que é isso aqui? Abre o Salmo 23 aí, porque eu sei de qual. O Senhor, meu pastor, não me faltará deitar, me faz ver espaço. Deixa eu ver aí. Não, o Senhor é o pastor da minha alma, e em nada eu terei falta. Isso não é português não, gente, isso não é Bíblia não. Enfim, eu gosto da Almeida. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quero orar com vocês, para que a gente possa começar a exposição. Deus amado, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor manda, a gente obedece, mas não apenas. O Senhor cuida, o Senhor acaricia, o Senhor acalenta, o Senhor aquece nossos corações. E nessa noite, o Senhor pode usar teu servo para transmitir algo para a tua igreja. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aparentemente tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem sim. Confia. A cultura pop tem muitas coisas, né? A gente está falando aqui de produtos culturais, filme, série, livro, podcast, programa de TV, batalha de rap. Tem qualquer coisa que você entende como manifestação cultural, está na cultura pop. Como manifestação cultural voltada para entretenimento e consumo, voltada para uma massificação, para algo que é vendável e tenha um tipo de entretenimento palpável para massas. Então, o filme da Barbie é cultura pop? É cultura pop. É bom? Não gostei, poderia ser melhor. O Duna é cultura pop? É cultura pop. Gostei? Não, dormi. O Senhor dos Anéis é cultura pop? É cultura pop. Gostei? Gostei muito. Bom, muito bom. O que mais? Se eu pegar aqui meu top 5 filmes, eu amo o quê? Eu sou muito fã do Al Pacino, tá? Gosto muito. Então, Perfume de Mulher, Poderoso Chefão, o próprio Advogado do Diabo, né? É estranho estar numa igreja falando sobre o Advogado do Diabo, mas é estranho. Enfim, gosto muito dos filmes dele. É cultura pop? A maioria. Tem filme que não é bem cultura pop, ele está mais num nível B, que é um filme mais indie, que é um filme mais cult, que é mais voltado. Tem um filme de, se não me engano, 77, chamado Frank and Johnny, do Al Pacino com a Michelle Pfeiffer. É um filme muito legal, que ninguém viu, e eu amo esse filme. Ele é um ex-presidiário que vai trabalhar no restaurante, ele é cozinheiro, enfim, se apaixona pela garçonete. Ninguém viu esse filme, mas eu amo esse filme. É cultura pop? Acredito que não. É um tipo de cultura de entretenimento, um tipo de cultura cinematográfica, mas não chega no nível pop, porque ele não é popular. Ele não está tão aberto ao público ou tão presente na mídia para que convença o maior número de pessoas para estourar a bilheteria no cinema e ir lá comprar pipoca a R$25. É por isso que a gente vai no cinema, né? Então, esse tipo de elementos da cultura pop tem coisas boas, tem pontos legais e tem coisas ruins. Eu quero trazer um só de cada, porque senão a gente fica aqui até meia-noite. Primeiro ponto que eu acredito que seja bom, que a cultura pop acerta, é quando coletividade é exaltada ao invés da individualidade. Isso eu quero demonstrar em vários exemplos. Vingadores, né? Marvel. Vingadores. Junta os heróis todos da Marvel para enfrentar o exército do Thanos. Não existiria
meios de derrotar uma ameaça tão grandiosa como o Thanos e seu exército, se não houvesse toda uma coalizão de heróis para poder estar lá na batalha final. A coletividade falou mais alto que a individualidade. Pelo menos atualmente, o herói que resolve tudo sozinho, o 007, o Jason Bourne, sei lá, o próprio Sherlock Holmes. O próprio Sherlock, ele tinha o Watson como companheiro, né? Então não está tão sozinho assim. Mas o herói que resolve tudo sozinho, ele não é tão em voga, ele não saiu de moda. A gente pega até o próprio John Wick, que é o cara que ele sozinho destrói toda a máfia possível para poder vingar o cachorro dele e o carro que foi roubado. Mas nem ele está sozinho, porque ele precisa da ajuda do amigo dele, da máfia lá, enfim, japonesa. Depois ele precisa do outro amigo dele e a família dele da máfia russa. Enfim, tem vários exemplos aí. Seria muito engraçado se ninguém aqui tivesse visto John Wick. Eu estou falando coisas que ninguém sabe que eu estou falando. Mas o ponto não é esse. O ponto é, existe uma coletividade que é exaltada. Existe uma cultura que valoriza grupos que se unem em torno de um bem em comum. São os X-Men que vão se unir para poder derrotar o Apocalipse. É o próprio Harry Potter que precisa do Rony, da Hermione, para poder chegar lá e, enfim, vencer lá aquele que não deve ser nomeado. Você tem as Crônicas de Nárnia com o Edmundo, a Susana, e todo mundo vai se unindo ao redor de Aslan para poder vencer lá a bruxa má. Tem o próprio, os elementos da cultura pop, como aquele grupo de amigos que se reúnem, tá? A gente saindo agora dos filmes e séries de batalha, mas mais de cotidiano. Amigos que se reúnem para poder bater um papo. A gente tem o quê? Friends, How I Met Your Mother, Big Bang Theory, enfim, Community, várias outras séries que são sobre isso. Anos Incríveis, se a gente for voltar um pouco mais no tempo. Doctor Who também, se a gente for voltar no tempo, que tem um tipo de comunidade em volta do doutor. São elementos em que pessoas se reúnem e a gente vê o cotidiano deles. Vê eles batendo papo, vê as crises, os conflitos, e essa coletividade chama muita atenção, principalmente num mundo que valoriza muito a individualidade, valoriza muito cada um por si, Deus por todos. É muito interessante voltar no tempo. A gente encontra o Alexandre Dumas escrevendo Os Três Mosqueteiros, onde o lema é um por todos e todos por um. E isso foi adaptado para vários filmes, para séries, para referências, onde a coletividade é muito importante. Vemos séries familiares, This Is Us é uma delas, onde a gente acompanha gerações ao longo do tempo de uma mesma família. Encontramos também, por exemplo, Eu, a Patroa e as Crianças, lembra do Michael Kyle, que falava com a sua família de uma forma bem engraçada. Temos ali um elemento onde a gente acompanha uma família, como Todo Mundo Odeia o Chris. Acompanhamos o Chris e sua família, o Júlio, a Rochelle, a Tônia, e o núcleo da escola do Chris, ali onde ele sofria diversos tipos de bullying e racismo. A gente vai acompanhando um grupo, uma coletividade. Se for para séries mais apocalípticas, The Walking Dead fala sobre um mundo onde as pessoas morrem e depois ressuscitam como zumbis. E aí a gente precisa acompanhar um grupo de sobreviventes que precisam se manter vivos a todo custo. E a gente vai por vários e vários exemplos, citando pontos onde essa coletividade, esse agrupamento é mais forte do que o indivíduo. E eu acredito um grande acerto quando elementos da cultura pop vão por esse caminho, porque a igreja é isso. A igreja é uma demonstração de que existe um coletivo, mas também existem indivíduos nesse coletivo. Tem um texto de Romanos capítulo 14, vamos abrir juntos, Romanos 14. Eu gosto de ler os textos. Um professor meu de homilética no seminário falou para mim que nunca perca uma oportunidade de ler um texto bíblico, porque se o seu sermão for muito ruim,
pelo menos o povo é edificado na leitura da Bíblia. Então, vamos ler porque, para garantir, né? Romanos 14, se eu não me engano, versos 12 e 13. 13 e 14, isso mesmo. Romanos 14, Romanos 12 e 13, exatamente isso. Romanos 14, 12 e 13. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Em 2 versos tem 2 perspectivas. No primeiro fala que a gente vai dar conta de nós mesmos. Então, existe uma individualidade aqui, existe um caráter individual onde é a minha vida, é aquela coisa do ema, cada um com seus problemas. No caso, eu vou dar conta de mim mesmo e as obras que eu faço, tudo que eu faço em relação a Deus, quem vai responder sou eu mesmo. Mas no outro verso eu falo o seguinte: portanto, vocês têm que viver de forma a não colocar uma pedra de tropeço no seu irmão. Percebam, existe uma coletividade, existe um mundo onde, por mais que eu responda por mim mesmo, eu preciso cuidar do meu irmão. Por mais que eu responda pelas minhas ações, eu vivo em uma coletividade, em uma comunidade, em um agrupamento, onde um depende do outro. Tem um filme que é o 300 de Esparta. Lá existe ali um tipo de formação de guerra, onde todo mundo está com o escudo, um protegendo o flanco do outro. Então, todo mundo protege e faz ali um tipo de carapaça, como se fosse uma tartaruga. Então, um protege o outro. E se tiver um elo mais fraco, no filme tinha uma pessoa que não conseguia levantar o escudo até a altura do ombro. Então, tem um ponto fraco onde flecha entra, onde espada entra, lança entra, essa pessoa não pode fazer parte da formação. Então, eles vão muito unidos, e assim, faz muito sentido isso, né? Essa igreja onde um protege o outro, onde eu sou o escudo, onde você pode, se você tem algum tipo de dificuldade na sua vida, conta comigo, confessa seus pecados, esteja comigo nessa caminhada, né, que você possa ter uma pessoa com a qual você tenha condições de mostrar a sua vulnerabilidade para que ela possa cobrir, para que ela possa te ajudar, para que ela possa te ajudar a crescer. Então nós andamos essa novidade de vida cuidando uns dos outros, nessa coletividade, respondendo obviamente de forma individual, mas cuidando do coletivo. Então, aqui a gente percebe que, por mais que queiramos viver uma vida de indivíduos, uma vida de eu e meus problemas e eu consigo resolver, através de uma didática audiovisual ou textual também, se for olharmos para outros aspectos, existem grupos na cultura pop que mostram que sozinho não dá conta. Tem um filme mais da Marvel também, que é o Guardiões da Galáxia, onde ele tem a joia do poder e ninguém consegue pegar ela sozinho. Todo mundo que pega é dissolvido. Você encosta na pedra, você é dissolvido. E ali, spoiler, né? Mas, enfim, Marvel, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Guardiões da Galáxia, um pega a pedra, ele ia ser dissolvido, ele dá a mão para o outro compartilha com ele o dano que aquela joia ia causar, aí depois um outro pega na mão, de repente tem aqui 6 pessoas dando as mãos, suportando a carga, compartilhando a carga. Veja que metáfora mais cristã, né? Suportar as cargas uns dos outros. Então, é um tipo de coisa, tipo de metáfora que realmente mostra a coletividade sendo exaltada, e nisso a cultura pop acerta. Tem um outro elemento que eu quero mostrar para vocês, agora não tanto na cultura pop, mas demonstrando como na Bíblia é muito importante que tenhamos essa visão coletiva, essa visão de que a espiritualidade, e aí eu não quero me atrever a falar além do que eu deveria sobre espiritualidade, porque as definições foram postas aqui na primeira palestra do pastor Carlinhos, perfeitamente, né, sobre espiritualidade, as diversas formas e manifestações em que conseguimos encontrar essa espiritualidade. Tem várias formas e várias, as pessoas chamam
essa transcendência de vida de diversos nomes. Nós, a nossa tradição, chamamos de Deus, mas tem gente que fala que é universo. Joga para o universo determinadas palavras, e o universo te recompensa, né? Os titãs falam do acaso. A gente pode falar em outras tradições, no taoísmo chama de Dao, Hegel chamaria de espírito. Enfim, a gente tem outros autores que vão falar de outras formas. Marx chamaria ali de inevitabilidade, no seu materialismo histórico dialético. Os fãs de Star Wars vão chamar de força, né, que a força esteja com você. Mas a gente, na nossa tradição, chama de Deus. E as diversas manifestações de espiritualidade vão apontar para uma conexão nossa com algo que não sabemos o que é, mas é maior que nós, maior que a gente. Pode ser o infinito do universo, quando as pessoas vão ficar olhando para as estrelas ou aplaudindo o pôr do sol, ou pode ser o Criador das estrelas, o Criador do sol, o Criador disso tudo. Mas o ponto existe essa espiritualidade na Bíblia, ela é demonstrada através da coletividade. Eu quero passear com vocês por uma demonstração dessa coletividade através das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Que eu já começo muito desconfiado desse nome. Exposições em Atos. Qual matéria obrigatória que a gente tem que ter lá? Viagens missionárias de Paulo. As 3 viagens missionárias de Paulo. E, curiosamente, o apóstolo Paulo faz essas viagens, obviamente. A partir do capítulo 13 de Atos, a gente vai ver toda essa viagem. Mas Paulo não faz a viagem sozinho, porque quando a gente fala que Paulo fez 3 viagens missionárias, dá a impressão que Paulo pegou as coisas dele, fez um mochilão na Europa, uma Eurotrip, foi lá para o Louvre, tirou uma selfie lá de frente à Torre Eiffel, passou em Bruxelas, passou em Berlim, foi ali para Portugal, velejou ali no Tejo, tirou uma selfie e voltou para casa. Não foi assim. O apóstolo Paulo, se a gente começar a ler, por exemplo, Atos capítulo 13, fala que na igreja da Antioquia existiam profetas e mestres, e cita o nome deles. A gente está falando aqui de Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, o Cireneu, Manaém, que o Lucas é tão descritivo aqui em Atos, que ele fala, Manaém, já que ele citou a genealogia, ou pelo menos o local de onde os outros vêm, ele fala que Manaém ele estudou junto com o Herodes, o tetrarca. E Saulo. Não, são essas 5 pessoas que estavam ali cuidando da igreja da Antioquia da Síria. E aí, orando e jejuando, o Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para poder fazer uma viagem. E os outros impõem as mãos, oram e enviam. E começa essa viagem. Veja, eles estão na Antioquia da Síria. Eles viajam, eles vão para Chipre, chegam em Salamina, Perge, viajam de novo, em Pafos, Atalia. O texto não fala que eles foram para Atalia, mas é obrigatório passar por Atalia quando eles chegam no continente. Atalia, Perge, e finalmente chegam na Antioquia da Psídia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existe, em cada local, você tem novos personagens são desbloqueados, sabe quando você está jogando? No videogame tem isso, né? Essa figura de, você vai avançando o mapa e um personagem novo desbloqueado, um novo Pokémon desbloqueado. Enfim, você tem novos personagens que são incluídos aqui. Então, por exemplo, a gente descobre que em Chipre, em Salamina, Paulo vai nas sinagogas. Em Seleucia, João Marcos estava com eles, a gente descobre pelo texto. Mas quando eles chegam na Panfilha, Marcos abandona, ele vai embora. A gente descobre na segunda viagem missionária que Paulo ficou um pouquinho triste com essa situação. Mas spoiler, no fim da vida, Paulo reata laços com João Marcos, escreve para Timóteo para que ele traga a sua capa, traga os livros,
e Marcos também. Então, parece que existe uma restauração ali de um convívio entre eles. Em Pafos, Paulo encontra um falso profeta chamado Bar Jesus, e o procônsul Sérgio Paulo gostava desse Bar Jesus, fazia algum tipo de adivinhação ali, tinha muito entretenimento ali, mas aí tem um novo personagem desbloqueado. Elimas é um mágico que faz algumas ações, e Paulo olha aquilo, fica indignado e expulsa o demônio do Elimas, o demônio de adivinhação, e deixa ele cego. O procônsul olha aquilo e fala: nossa, com essa demonstração há uma conversão, né? E um novo personagem é introduzido nessa história. Chegando na Antioquia da Psídia, tem ali um grande discurso, longo discurso de Paulo em Atos 14, em Atos 13, perdão, sobre o papel do Antigo Testamento e o cumprimento de Jesus, e há um novo número de convertidos, né, pessoas que agora fazem parte da igreja. Chegando ali, Paulo é expulso da Antioquia da Psídia, então ele vai para Icônio. Em Icônio, a gente tem de novo Paulo pregando numa sinagoga, é apedrejado, foge e vai para a região da Licaônia, onde tem Derbe e Listra. E ali, de novo, ele encontra novas pessoas. Em Listra, ele é adorado como se fosse um deus. O pessoal chama Paulo de Zeus e chama Barnabé de Hermes. Tem um período ali. Judeus apedrejam Paulo. Em Derbe, de novo, Paulo prega na sinagoga, pessoas se convertem e a igreja vai crescendo. Paulo volta para Listra, vai para Icônio, volta para Antioquia. Na Antioquia, Paulo e Barnabé designam alguns presbíteros para a igreja. Voltam para Perge, voltam para Atalia e depois voltam para a Antioquia da Síria. Terminou a primeira viagem missionária. E aí a gente vai para a segunda viagem missionária, em Atos 15, porque alguns judeus chegam na igreja da Antioquia da Síria falando: olha, vocês têm que fazer as tradições judaicas, vocês têm que se circuncidar, têm que guardar os dias, guardar as festas, têm que ter algum tipo de restrição alimentar. Vocês não estão sendo judeus, vocês precisam fazer isso. Então, o apóstolo Paulo, né, fica incomodado e fala: vou viajar agora, eu vou descer da Antioquia da Síria, eu vou lá para Jerusalém, e aí a gente vai conversar com os apóstolos, com os discípulos de Jesus originais. Então, Paulo desce, passa pela Fenícia, passa pela Síria, passa pela Samaria, e ele chega em Jerusalém. Lá em Jerusalém, conversa lá com os apóstolos. Atos 15, né? Tem o concílio de Atos 15, que vai deliberar sobre os gentios, e depois eles voltam, né, para Cilícia, para Síria, e Barnabé queria viajar, mas foi para Chipre, e, enfim, fica com Marcos. Paulo faz a separação e Paulo vai sozinho. Paulo pega Silas e vai com ele. Veja, Barnabé, Timóteo, na verdade vai encontrá-la depois, né, na segunda viagem missionária. Eu vou acelerar aqui porque, enfim, são várias paradas, né? A gente vai até Atos 20, pelo menos, nessa segunda viagem missionária. O ponto é, por que eu estou falando tudo isso? Nessa brincadeira eu contei pelo menos, nominalmente, 30 pessoas. A chamada viagem missionária de Paulo deveria ser a viagem missionária de Paulo e seus amigos, e seus companheiros, e seus irmãos. Existe uma igreja que envia, existe uma igreja que vai junto. A coletividade é pressuposto para uma correta espiritualidade. Para uma espiritualidade saudável, você precisa de uma coletividade. Paulo não fez nada sozinho. Paulo foi com Barnabé, depois encontra, várias pessoas, encontra aqui o Bar Jesus, expulsa o demônio, deixa o Simas pego, o procônsul é convertido. Por onde ele passa, novas pessoas se convertem, a igreja vai crescendo. Na segunda viagem missionária, a gente conhece Timóteo, Priscila, Áquila, a gente conhece a Lídia, que se converte, ela é de Tiatira, ela se converte. A gente conhece todas as pessoas, pessoas importantes. A gente pega, por exemplo, Sóstenes, que era o principal da igreja da sinagoga da Acaia. Ele, se você pegar
a primeira carta de Paulo aos Coríntios, escreve assim, ó, Paulo e Sóstenes. Então, assim, eles estão juntos. Existe uma comunidade junta de Paulo, uma comunidade. Igreja não se faz sozinho. Espiritualidade, por mais que tenhamos um senso individual, daremos conta de nós como indivíduos, espiritualidade se faz no coletivo. Paulo não faria nada sozinho. Ele não pegou um barco sozinho e foi pregar o evangelho pela Europa toda, pela Ásia Menor toda, pela Judéia toda. Paulo não fez isso. Ele foi com companheiros. E é curioso, quando a gente pega na segunda viagem missionária, por exemplo, ele chega em Troade, ele é expulso de Atenas, ele vai para Troade, e lá ele fica e espera os seus companheiros. Ele queria reencontrar os seus amigos. Tem toda uma história em Atenas e tal, no Areópago e tal, mas o ponto é, e aqui a gente já encerra esse primeiro ponto, né, onde a cultura pop acerta. Se a cultura pop acerta falando a respeito de uma espiritualidade coletiva, falando a respeito de grupos de pessoas que se unem em um propósito para poder realizar uma obra, para poder combater o mal, para poder sobreviver, a igreja é exatamente isso, um grupo de pessoas que de diferentes locais. Vocês perceberam o tanto de cidade por onde Paulo passa? Ele está na Antioquia da Síria, ele vai para Panfilha, ele vai para Chipre, chega em Perge, Atalia, Antioquia da Psídia, vários locais. A gente está falando aqui de Ásia Menor, depois descendo para o Mediterrâneo, entrando na Europa, vários locais. Ninguém estava preocupado falando o seguinte, não, eu sou aqui de Filipos, tá? Então eu não me misturo com o pessoal lá de Bereia. E o pessoal de Tessalônica fala, não, eu sou de Tessalônica, uma cidade muito importante, eu não quero saber daquela gentinha de Corinto, eu não quero saber do pessoal lá da Síria. Ah, Paulo, você veio da Síria? Não quero saber do que você tem para falar. Não houve isso, em momento algum. Havia um grupo de pessoas centralizados numa mesma fé, separados geograficamente, é verdade, separados até pelo idioma. Um fala siríaco, o outro fala grego, o outro fala, a região da Licaônia é um outro idioma mais barbárico. Para onde Paulo deixa, por exemplo, Tito, Paulo deixa numa região onde hoje é a atual Croácia, é um outro idioma completamente diferente, geograficamente separados, culturalmente separados, mas unidos na pessoa de Jesus. Isso é a igreja. Eu sou batista, eu venho de uma tradição batista, estou pregando numa igreja anglicana. Sabe por quê? Porque existem tradições oriundas de eventos históricos e pessoas que foram usadas por Deus em momentos na história para a construção de uma igreja de uma forma diferente, como era o cristianismo no status quo no século XV e XVI. Mas a gente está falando aqui de pessoas que entendem-se como carentes da graça de Deus, como necessitados do perdão, como pessoas que reconhecem Jesus como o Senhor de suas vidas e unem-se nisso, unem-se nessa realidade, tal como Paulo e todas as suas viagens, foi quase um road movie aqui, uma pequena Miss Sunshine, A Estrada, vários e vários filmes que tem sobre viagens, né? ou pelo menos Capitão Phillips também com o Tom Hanks, vários e vários filmes sobre viagens. Viagem ao longo, A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Aqui está o apóstolo Paulo e seus amigos dando a volta no mundo conhecido em algumas décadas. O ponto é, em Cristo estamos unidos. Em Cristo estamos unidos, somos um. Somos, primeira pessoa do plural, um, que é quem importa, que é a unidade. Algumas séries falam sobre isso, por exemplo, pega o próprio The Office, não é uma série sobre um escritório, é sobre várias pessoas que convivem no escritório. O Evangelho é sobre a mensagem do reino de Deus instaurado na terra e como a igreja se torna esse sinal visível do reino. Mas a igreja, por mais que seja uma, a igreja é composta por várias pessoas. As metáforas
sobre a igreja são sempre de coletividade. São tijolinhos em uma construção. São membros de um só corpo. São galhos e ramos de uma só árvore. Nós, inclusive, a metáfora que Paulo faz do enxerto, nós somos enxertados em uma árvore. Nós não somos plantados numa árvore separada, num solo separado. Nós somos enxertados em uma só árvore e nos tornamos um único povo. Somos povo de Deus. De toda tribo, raça, língua e nação, somos povo de Deus. E nisso a cultura pop é certa. Os vários exemplos que damos aqui sobre filmes, sobre séries, livros, onde unidos somos mais fortes, unidos chegamos mais longe, unidos fazemos, a igreja faz o inferno estremecer, né? Algumas canções falam isso, canções que não cantamos, obviamente. Mas nem tudo são flores. Como eu disse, eu não sou testemunha da Netflix. Nem tudo são flores. A gente tem problemas também na cultura pop. Vários. Meu livro fala sobre isso. Fala sobre como que a gente consome algo que entendemos que tem problema. É que nem, sabe, o buraco na maçã, tem um pretinho na maçã que você vai lá e corta e come o resto. O grande problema é que sem a devida atenção, a gente pode cortar aquela parte podre da maçã e comer essa parte podre e jogar fora a parte saudável. Esse é o grande problema. Sem a devida instrução, sem o devido lastro bíblico para poder fazer essa avaliação. Onde a cultura erra, e eu acredito que é algo que a igreja mimetiza. A cultura pop gera ao redor de seus astros, de seus artistas, dos atores, dos cantores, das pop stars, gera uma cultura da idolatria, uma cultura de um apego muito grande, né? Vamos pegar um exemplo aqui. O nome que damos para uma pessoa que admira muito um artista é fã. Fã é uma palavra cuja etimologia vem do inglês fan, que é uma abreviação de fanatic, fanático. E sabe qual que é uma outra área onde chamamos uma pessoa de fanático? Fanático religioso é alguém que leva de maneira extrema, violenta, irracional, as verdades e a necessidade de transmissão de sua fé. Tem pessoas fanáticas religiosas que vão destruir, enfim, propriedade privada de outras pessoas, apenas porque não é da sua própria religião, ou quebrar elementos que são muito caros para outras pessoas de outras religiões. O fanático é aquele que está disposto a fazer tudo para que o seu fã-clube seja elevado e o outro seja destruído. Igreja não é fã-clube. Igreja não é lugar de fã. Igreja não é lugar de pessoas que apenas estão lá para admirar, que estão lá para gritar. Eu não posso tratar Jesus como um ídolo. Ele não é um idol, ele não é um popstar. Ele é a estrela da manhã, mas ele não é uma estrela pop. Eu não quero o autógrafo de Jesus. Eu quero um relacionamento com Jesus. Mas só que na cultura pop, você não quer relacionamento com o seu ídolo. Você quer admirá-lo, você normalmente admira, mas você não sabe nada dele. Você sabe tudo, todos os aspectos. Vou pegar um exemplo. Como eu disse, gosto muito do Al Pacino. O ator Al Pacino para mim é maravilhoso. Vi todos os filmes dele, acho maravilhoso. Ok, a atuação dele 10, ok. Fez muito filme ruim, obviamente, também. Precisa pagar as contas, né? Mas ele não sabe que eu existo. Ele não sabe nada sobre mim. E eu só conheço ele de maneira superficial. Eu só conheço ele, eu sei às vezes até de entrevistas que ele deu, posicionamentos políticos, posicionamentos pessoais,
relacionamentos que ele tem, sobre família, etc., ainda assim é superficial. Eu não sei de verdade o que o Al Pacino é, qual o caráter dele. Isso só ele e Deus, talvez a família próxima possa descobrir, possa saber. Por quê? Para descobrir esses elementos, precisamos de relacionamento próximo, precisamos estar disponíveis um para o outro, e isso não é possível com um grande astro do cinema. Eu não sei, né? O George Clooney, a Julia Roberts, a Zendaya, não sei nada, eu só sei nome e carreira, sei profissionalmente o que eles fazem. Vamos pegar até os cantores, né? Tem gente que pega entrevistas e fica descobrindo tudo sobre o seu cantor preferido. Uma adolescente pega lá o exemplo, o álbum da Taylor Swift, decora, sabe tudo sobre a Taylor Swift, mas não sabe sobre o caráter, não sabe sobre o coração, sobre as intenções, sobre quem é de verdade esse idol, essa pessoa, esse popstar, esse ídolo. Infelizmente, essa cultura tem entrado na igreja e tem muita gente que é fã de Jesus. Tem muita gente que sabe as palavras de Jesus de cor, sabe tudo que Jesus falou, sabe data do nascimento, que é 25 de dezembro, não, estou brincando, humor, talvez, não sei, sabe ali, enfim, sabe tudo, mas infelizmente é possível que essas pessoas cheguem no último dia e falem: Senhor, está aqui minha carteirinha de fã-clube de Jesus, está aqui meu nome no hall de membros da igreja, está aqui meu currículo, expulsei demônio, fiz sinais e maravilhas, fiz milagres, preguei no teu nome, anunciei o evangelho. E Jesus vira e fala para a pessoa: eu não sei quem é você, eu não te conheço, eu não tenho um relacionamento contigo, você fez tudo isso em meu nome, mas a gente nunca trocou ideia, a gente não é brother, a gente não consegue ter um relacionamento, você não está na minha... Quando eu faço aniversário, você até me manda um parabéns no direct do Instagram, mas você não está na minha festa, porque eu não sei quem é você, o convite não chegou para você, desculpa, você não aceitou o convite, eu até mandei, mas você não aceitou. É o tipo de coisa que é triste de se falar, porque tem pessoas que ouvirão isso. O texto é claro, em Mateus capítulo 7, Jesus deixando claro que isso vai acontecer. Por quê? Existe uma cultura de admiração, mas não de submissão, mas não de relacionamento, mas não de uma vida para Jesus, e não uma vida admirando Jesus. Jesus é um cara legal. Jesus é um cara legal, mas ele é mais que isso, ele é o Senhor, ele é Deus encarnado, ele é o Filho do homem, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é um monte de coisa, né? Ele é a porta, ele é o pão vivo que desce dos céus, ele é a água viva, que quem bebe dessa água não volta a ter sede, ele é muita coisa, mas na cultura pop, Jesus é só mais uma opção. Jesus é só mais uma opção, ele não é caminho, verdade e vida, ele é só um cara legal. Tem um anime que eu assisto chamado Shumetsu no Valkyrie, só sei o nome dele em japonês, é bem legal, assim, a história é absurda, os deuses decidiram destruir a humanidade. Na verdade é o seguinte, a cada 1000 anos eles se reúnem num conselho para decidir se eles vão destruir a humanidade ou vão dar uma nova chance. Então eles sempre vão dando uma nova chance. Pois. Não, esse aí é o Nanatsu no Taizai, mas é o Shumetsu no Valkyrie. Eu não sei como é que ficou em português, mas os 7 pecados eu não gosto muito dele, muito não. Enfim, no Shumetsu, ali, beleza, aí tem um ano em que todo ano eles vão decidir, a cada 1000 anos decidem se vão dar uma chance para a humanidade. E aí tem um ano em que eles se reúnem e falam assim: não, dessa vez a humanidade vai ser destruída, vou acabar com a humanidade. Aí uma valquíria, né, da religião nórdica, ela se levanta e fala: olha gente, aqui no nosso livro de regras tem aqui uma cláusula
que fala que se a gente for tentar destruir a humanidade, eles precisam se defender. Eles têm que ter oportunidade de se defender. Então a gente, tá bom, vamos fazer um torneio, onde a gente escolhe 12 deuses para enfrentar 12 campeões da humanidade. E aí vai ter muita gente lá, enfim, da humanidade que vai tentar defender nessa batalha, né, para decidir o destino da humanidade. E numa das batalhas, na verdade eu fiquei o tempo todo esperando ver se Jesus aparecia nesse negócio, porque apareceu Buda, apareceu Vishnu, Krishna, apareceu, enfim, Adão está nesse anime, ele defende a humanidade, Adão está lá, é engraçado, enfim, aí de repente no torneio aparece na arquibancada assim, ó, um local reservado para os grandes sábios, e lá estava Platão, Sócrates, Aristóteles, Confúcio e Jesus. Grandes sábios. Essa é uma visão que se tem sobre quem foi Jesus. Foi um grande sábio, foi um revolucionário, foi uma pessoa que propôs uma nova forma de viver em sociedade e foi rechaçado pelo império. Foi uma pessoa, acusam de comunista, foi um revolucionário, foi um pensador, um filósofo, um mestre, o dono de uma nova escola de filosofia, mas eles não falam que foi Deus encarnado, que foi o Filho do homem, que foi o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é um papel nosso, como igreja, de falar, legal, isso aqui é engraçado, isso aqui é interessante, isso aqui me dá entretenimento, mas isso aqui está me dando uma mensagem incompleta, e eu vou deixar essa mensagem incompleta de lado, e eu vou abraçar a revelação, porque aqui também tem uma mensagem. Na Bíblia Sagrada, tem aqui na nossa tradição 66 livros, 27 no Novo, 39 no Antigo, que contam uma única história, a história de como Deus cria por amor, e resgata por amor, cria uma humanidade que o abandona e resgata essa humanidade com o mesmo amor criacional, ainda que isso custasse a vida de seu filho. Essa é uma história de amor. Nós temos muitos livros de romance. John Green escreve A Culpa das Estrelas, tem os romances brasileiros mais comuns, Dom Casmurro, Primo Basílio é português, não é no brasileiro, mas perdão, Primo Basílio não, é português, essa de Queiroz, né? Português, sim. Enfim, vários e vários exemplos, Romeu e Julieta, ou as peças do Shakespeare, tem vários exemplos de amor, mas sempre um amor romântico, trágico, imperfeito, incompleto. Encontramos aqui o exemplo maior nas Escrituras, que não tem nada que supere a complexidade e a perfeição dessa história de amor. Um Deus que cria por amor, resgata por amor e em amor quer se relacionar conosco hoje, agora. Ele está de braços abertos para que a gente se arrependa de nossos maus caminhos, para que a gente tenha relacionamento com Ele, para que a gente aprenda com Ele como amá-lo e como amar o nosso próximo, para que a gente faça o que Ele pede, que é simples, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos, porque nós já amamos a nós mesmos, tá? Vamos dizer, amor próprio que de maneira exagerada vira egoísmo, vira egocentrismo, mas Deus ele nos ensina que o amor é abnegado, que amor ele se dá, ele se entrega, né? 1 Coríntios 13 ensina isso para a gente. Eu falo para vocês, agora já encerrando, e a gente abre para perguntas, tá? Se vocês quiserem, a gente, inclusive, a melhor pergunta, eu vou sortear um livro, vou sortear não, né? Vou presentear um livro com a melhor pergunta aqui para vocês. Mas a gente fala sobre onde a cultura pop acerta nessa valorização da coletividade, do unidos somos mais fortes, onde a cultura pop erra, onde cria uma cultura de idolatrar, onde a gente vê hoje mega pastores, mega igrejas, pessoas onde são pop stars, são
líderes religiosos famosos, a fama não necessariamente é um problema, né? Jesus é a pessoa mais famosa do mundo, né? Mas que buscam o prazer ou o propósito na fama, busca no reconhecimento, busca no dinheiro, nas posses. É uma cultura mesmo de glamour. Não deveria ser isso, né? O evangelho é muito mais do que reconhecimento. Na verdade, a gente ora no quarto em secreto para o Deus nos céus nos recompensar. Se a gente espera aplauso das pessoas, a gente já recebeu a nossa recompensa. É o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. A cultura pop acerta, a cultura pop erra. E aí vem, encerrando aqui, essa questão para vocês, que é a questão do meu livro. Então, onde está Deus na cultura pop? Eu quero propor que a base que a gente vai utilizar é a ideia de que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será luz. Mas, se nossos olhos forem maus, nosso corpo estará em trevas. Estaremos em trevas, e que grandes trevas serão. Depende dos olhos. Depende dos nossos olhos. Eu tenho miopia, 5 aqui, 3,5 na direita aqui. Eu comecei a usar lente de contato, não deu muito certo. Então, mas eu vou voltar, vai dar certo. Não vai não. Eu tenho problemas na visão, mas graças a Deus Jesus não estava falando sobre distorções na córnea, quando ele falou sobre os olhos serem bons. Jesus não estava recriminando o uso de óculos, tá? Graças a Deus. Jesus estava falando sobre qual a intenção que vem no coração quando queremos consumir algo, quando queremos nos relacionar com algo. Qual a intenção que está no nosso coração quando eu olho para uma outra pessoa? É o desejo? É a cobiça? É a luxúria? Ou é o amor? Ou é o interesse? Ou é enfim, o desinteresse no caso, né? A sensação de solidariedade? Ou é ganância? Entendeu? Que olhar eu tenho? Quais os pressupostos que eu tenho quando eu vou assistir um filme? Ok, entretenimento? Tá ok, diversão, beleza, eu quero relaxar, tudo bem, mas tem gente que quer ver um corpo nu, porque é o que vai aparecer em determinados filmes. Tem gente que quer ter uma sensação de vingança, quer ter uma êxtase, quando o Rambo metralha os afegãos, quando o Rocky acaba com o Ivan Drago, porque ele representa ali a Rússia comunista, né? É um grande panfleto norte-americano, né? O Rocky 4. Quando o 007 ele consegue acabar com os planos do satânico Dr. No. O nome dele é satânico Dr. No. Então, qual é o tipo de intenção que eu tenho quando eu vou consumir algo? Tem filme que tem algum tipo de humor negro, de humor que explora dilemas raciais, dilemas sociais, e eu vou lá e concordo, né? Eu tenho um tipo de anuência da minha pessoa com aquela mensagem. Tem mensagens nefastas na cultura pop. Qual é o olhar que eu jogo para aquilo? Tem mensagens que são aparentemente inocentes, mas trazem consigo ideologias. Perceba, tem um filme da Pixar chamado Soul, que é o do músico de jazz, ele morre e, enfim, não é spoiler, né? Na primeira cena ele já morre, tá? Ele cai no bueiro e morre. Aí ele vai lá para o mundo das almas. Aquele filme é profundamente platônico. Ele tem uma ideia totalmente de transmigração das almas de Platão. Isso enfim, filosofia grega, e teologia grega quase, né? Porque ele vai falar sobre a reminiscência, a ideia de conhecer é lembrar. Então, e o propósito ele é autoatribuído. Não tem Deus no filme. Existe uma burocracia no reino das almas,
onde você passa por lá, recebe um propósito, volta para a Terra, e existe ali o que o Mircea Eliade diz de mito do eterno retorno, né? A gente está o tempo todo nesse ciclo, essa samsara, e a gente recebe um propósito do universo e vem para cá com esse propósito cumpri-lo. É um filme muito bonitinho, minha filha chorou, enfim, mas na prática ele tem uma ideologia, ele tem um tipo de mentalidade, de mensagem que é pagã. Que olhar eu tenho para esse tipo de produto cultural? Onde está Deus na cultura pop? Eu respondo essa pergunta para vocês, o que para mim é um risco muito grande, porque se eu respondo a pergunta, vocês não vão comprar meu livro. Mas eu estou aqui para isso, né? Estou brincando. Deus, a primeira epístola de João, capítulo 4, verso 12, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos o nosso próximo, Deus se faz presente em nós. Então, quer ver Deus? Ame, seja amado, e a gente consegue enxergar visivelmente o nosso Senhor através do amor. O próprio João diz que Deus é amor. Perceba, se Deus está na potencialidade que nós temos de amar, né? E de novo, não quero aqui, vamos que pega esse corte aqui, né, para descontextualizado. Deus, né, está nos céus, é o grande Deus, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Jesus está do seu lado, o Espírito Santo foi enviado aqui, habita dentro de nós. Totalmente ortodoxo, tá? Eu subscrevo aos credos da igreja primitiva, não tem problema nenhum, mas estou dizendo aqui, quando eu me proponho a consumir um produto, assistir um filme, ver uma série, ler um quadrinho da Turma da Mônica, eu tenho que ter a consciência que o Espírito Santo de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, e para ele fazer isso, ele habita dentro de mim. Habitando dentro de mim, Deus está comigo. Então, o meu olhar, ele está habilitado pelo próprio Deus a perceber o bem e o mal. Eu não vou comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e decidir por minha própria conta o que é bom e o que é mal, mas através da capacidade que Deus me deu de avaliar, através da capacidade que a revelação divina me dá de poder entender o que é bom, justo, agradável, honesto, de boa fama, e nisto pensai, né, Filipenses 4:8, e aquilo que é ímpio, iníquo, ruim, nefasto, pecaminoso, que leva à morte. Se eu consigo ter esse tipo de avaliação, eu consigo assistir um filme, assistir uma série, ler um livro, ler um mangá, ler um quadrinho, assistir uma peça de teatro, ver um programa de TV e falar, cara, que demais, que sacada legal, que criativo, que maravilhoso, que legal. Ou falar, nossa, lamento que isso aqui tenha sido televisionado, isso aqui é um absurdo. Tem uma série, que eu não vou falar qual para não fazer propaganda gratuita para ela, mas uma menina, ela engravida, depois de várias relações sexuais que teve com seu namorado, e quando engravida, ela fica muito triste, fica desesperada, acorda de manhã e vai para uma clínica de aborto. E o episódio todo, ele tem a intenção de humanizar aquilo e falar que aquilo foi a melhor opção possível para ela, porque ela chega lá, e é curioso, né? Na série tem uns religiosos fazendo piquete em frente à clínica de aborto, e aí ela tem uma conversa com um cara lá e tal, e assim, a série faz uma caricatura do religioso que está ali contra o aborto, falando que é um absurdo, que faz uma caricatura de uma pessoa atrasada, de uma pessoa medíocre, uma pessoa que não tem condições de ter um tipo de diálogo produtivo com alguém. E ela, enfim, ignora uma outra pessoa, enquanto ela estava na fila, fica do lado dela, e fala que a melhor coisa que ela fez foi abortar e tal, é libertador, e ela vai, tem um aborto, e volta para casa e a série continua. Não é, assim, é um tipo de mensagem
de incentivo, sabe? De que se você tem um problema, tem uma condição, uma gravidez não desejada, sabe? Não são os casos de exceção que normalmente são, tipo de estupro, violência sexual, enfim, problemas que algumas pessoas argumentam a favor, mas o ponto foi só simplesmente irresponsabilidade. E o fruto disso foi uma criança sendo dilacerada no útero da sua própria mãe. Se a gente não tem firme a convicção de que esse livro aqui nos mostra os caminhos de vida e os caminhos de morte, a gente não tem condições de avaliar o que a cultura pop mostra pra gente. Onde está Deus da cultura pop? Está no olho de quem assiste. Se alguém assiste sem o olhar que Deus nos presenteou, com o olhar de vida, essa pessoa ela não vai ter condições de avaliar. Se a pessoa ela tem a graça divina, ela tem condições de falar o que é bom e o que é mal, porque ela conhece o autor do bem e do mal. Ok?